Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 14. Entrou em Jerusalém no templo, e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, foi para Betânia com os 12. Ao outro dia, depois que saíram de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi lá ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. Ouviram-no os seus discípulos. Palavra da salvação. Comentário: Marcos 11, de 11 a 14. São Beda. Aproximando-se o momento da paixão, o Senhor quis se aproximar do local da paixão, de modo que, por isso, fizesse saber que sofreria a morte por vontade própria. Por isso se diz: entrou em Jerusalém no templo. Pelo fato de, tendo entrado na cidade, ter ido primeiramente ao templo, mostrou-nos de antemão a forma da religião que seguimos, de modo que, quando por acaso entrarmos em um local em que haja uma casa de oração, primeiramente devemos a ela nos dirigir. Deve-se também compreender que a pobreza do Senhor era tão grande, e ele não adulou ninguém, que numa cidade imensa não encontrou nenhum hospedeiro, nenhuma morada, mas foi habitar num pequeno sítio com Lázaro e suas irmãs, pois Betânia era o vilarejo em que residiam. Por isso se segue. E, tendo observado tudo, como fosse já tarde, foi para Betânia com os 12. Ele não o fez apenas uma vez, mas por todos os 5 dias, desde que subira a Jerusalém até o momento da paixão. Costumava fazê-lo sempre, de modo que ensinava durante o dia no templo e, de noite, ao sair, demorava-se no Monte das Oliveiras. Segue-se, ao outro dia, depois que saíram de Betânia, teve fome. Olhou em volta todos os corações, e uma vez que não encontrou onde reclinar a cabeça entre os que se opõem à verdade, afastou-se em direção aos fiéis e fez morada entre os que lhe obedecem. Com efeito, Betânia se diz casa da obediência. Assim como fala em parábolas, age do mesmo modo, e por isso, ao ter fome, procurou um fruto numa figueira, sabendo que ainda não era tempo de frutos, e mesmo assim condenou-a à esterilidade perpétua, para mostrar que o povo judeu, por causa das folhas, isto é, das palavras de justiça que possuía sem frutos, isto é, sem boas obras, não poderia ser salvo, mas sim cortado e lançado ao fogo. Com efeito, ao ter fome, isto é, ao desejar a salvação do gênero humano, viu uma figueira, isto é, o povo judeu, que tinha folhas, isto é, os discursos da lei e dos profetas, e nela buscou o fruto das boas obras, ensinando, corrigindo e fazendo milagres, e não o encontrou, razão pela qual a condenou. Também tu, se não queres ser condenado por Cristo no juízo, guarda-te de ser uma árvore estéril, mas oferece ao pobre Cristo o fruto da piedade, do qual ele tem necessidade. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 19. Chegaram a Jerusalém. Tendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém transportasse qualquer objeto pelo templo, e os ensinava, dizendo: Porventura não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração por todas as gentes? Isaías 55, 7. Mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Jeremias 7:11. Ouvindo isso,
Os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de o perder, porque o temiam, visto todo o povo admirar a sua doutrina. Quando se fez tarde, saíram da cidade. Palavra da salvação. Comentário Marcos 11, de 15 a 19. São Beda. Aquilo que o Senhor fez, de modo figurado, ao amaldiçoar a figueira infrutuosa, é o mesmo que mostrou de modo mais evidente, lançando os corruptos fora do templo. A figueira, com efeito, não pecou, se não tinha fruto antes do tempo, mas sim os sacerdotes. Por isso se diz: chegaram a Jerusalém. Tendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E deve-se efetivamente crer que o Senhor encontrou sendo vendidas e compradas no templo as coisas necessárias para o ministério do templo. Se, pois, o Senhor não permite em sua casa que se pratiquem negócios temporais, coisas que poderiam ser livremente feitas em outro lugar, quanto mais mereceriam a ira celeste as coisas que jamais seriam lícitas se feitas nas moradas a Deus consagradas? Segue-se: e derrubou as mesas dos banqueiros. Uma vez que o Espírito Santo apareceu sobre o Senhor sob forma de pomba, os carismas do Espírito Santo são adequadamente designados pelas pombas. Com efeito, vende-se uma pomba quando a imposição das mãos, pela qual se recebe o Espírito Santo, é oferecida mediante pagamento. Ele também derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas, pois aqueles que vendem a graça espiritual são privados do sacerdócio, seja diante dos olhos dos homens, seja de Deus. Os objetos mencionados eram aqueles introduzidos por conta do comércio. Porém, de modo algum lançou fora do templo os objetos consagrados a Deus, ou proibia que fossem para lá levados, episódio em que pôs diante de nós um exemplo do futuro exame, pois da igreja repelirá os réprobos, e para que nunca mais entrem na igreja para causar perturbações, reprimi-los-á com os açoites eternos. Mas também a compunção enviada por Deus arranca os pecados que se encontravam nos corações dos fiéis, e para que aqueles não retornem, a graça divina nesses últimos lhes vem em auxílio. Segue-se: e os ensinava, dizendo: porventura não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as gentes? Para todas as gentes, disse ele, não para um povo, o da Judéia, nem em uma só cidade, Jerusalém, mas em todo o orbe terrestre, e não de touros, bodes e carneiros, mas de oração. Pois estavam no templo para perseguir fisicamente os que não pagavam ou para matar espiritualmente os que pagavam. Também é templo e casa de Deus a mente e a consciência dos fiéis, que se produz pensamentos perversos para causar dano ao próximo, e como um covil habitado por ladrões. Portanto, a mente dos fiéis se torna um covil de ladrões quando, tendo abandonado a simplicidade da santidade, esforça-se por fazer o que é capaz de prejudicar o próximo. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 20 a 26. No outro dia pela manhã, ao passarem, viram a figueira seca até as raízes. Então Pedro, recordando-se, disse-lhe: olha, mestre, como se secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te no mar,
e não hesitar no seu coração, mas tiver fé de tudo o que disser seja feito, lhe será feito. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir, e que obtereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Comentário Marcos 11, de 20 a 26. São Beda. A figueira secou até as raízes, para mostrar que este povo ímpio não seria devastado por ataques estrangeiros somente por um tempo, ou em parte, e depois libertado pela penitência, como aconteceu muitas vezes, mas seria atingido pela eterna danação. Ou secou até as raízes para se mostrar que não seria apenas destituída exteriormente do favor humano, mas também interiormente e de modo completo do favor divino, pois perdeu tanto a vida nos céus quanto a pátria na terra. Costumam também os gentios, que escreveram palavras injuriosas contra a igreja, censurar os nossos, que não tiveram uma fé plena em Deus por não terem podido jamais transportar montanhas. A eles se deve responder que não se escreveu tudo o que se fez na igreja, assim como atesta a Escritura sobre os feitos do próprio Cristo. Poder-se-ia, pois, fazê-lo, se a necessidade o exigisse, como lemos ter ocorrido pelas preces do Santo Padre e Bispo Gregório de Neocesareia do Ponto, homem notável por seus méritos e virtudes, que pediu a um monte que cedesse na terra o espaço necessário aos habitantes daquela cidade. Ou porque, devido à soberba, pelo nome de monte dá-se a entender o diabo. Por ordem daqueles que são fortes na fé, o monte é arrancado da terra e lançado ao mar, quando, pregando os santos doutores a palavra de Deus, o espírito imundo é repelido do coração daqueles que são predestinados à vida e se permite que exerça a loucura de sua tirania nas mentes turbulentas e amargas dos infiéis, nos quais tanto mais se enfurece, quanto em maior medida se lamenta por ter sido afastado de causar dano aos primeiros. Segue-se. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir, e que o obtereis. Deve-se, no entanto, notar a distinção entre aqueles que pedem, quem possui a fé perfeita, que opera pelo amor, por oração ou por comando, pode transportar montanhas espirituais, como fez Paulo com o mago Elimas. Já aqueles que ainda não podem elevar-se ao nível de tão grande perfeição, se pedirem o perdão de seus pecados, também o conseguirão. Se antes perdoarem os que pecarem contra eles. Se, no entanto, não fizerem caso disso, não poderão, nem pela oração, realizar milagres, nem alcançar o perdão dos seus pecados. E isto é o que se acrescenta. Por quê? Se vós não perdoardes também o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará os vossos pecados.